Olá pessoal, tudo bem? Prazer. Meu nome é Vinícius, sou estudante do curso de Logística, atualmente cursando o terceiro semestre. E eu e meus colegas viemos aqui hoje apresentar um projeto de transporte de produtos perigosos, que é fundamental para a segurança, para o meio ambiente e a conformidade legal, que seria a lei regulamentadora para esse tipo de transporte. E o nosso objetivo principal é a implementação de um sistema de gestão integrado de transporte rodoviário de produtos perigosos, né? E por que isso? Com o sistema integrado, nos ajudaria a reduzir muitos riscos sociais e socioambientais. Por quê? Produtos perigosos são gases que são tipo de gases que colocam em risco não só a saúde das pessoas, como também a saúde do nosso ambiente, né? Assim, ajudando a reduzir a qualidade de vida da população, por exemplo, ou contaminando pessoas, deixando pessoas doentes. Então não é algo legal e é algo que a gente gostaria de evitar com essa implementação. E não só isso também, ajudaria a reduzir incidentes, gerando menos custos, né? Melhoraria a imagem institucional e passaria mais credibilidade, no sentido de que a empresa que faz esse tipo de transporte mostraria que não só ela está inserida de forma aprofundada dentro do mercado, buscando melhorias para que esse tipo de coisa não, esses tipos de incidentes que podem gerar vazamento desses gases, prejudicando as pessoas e o ambiente, não ocorra, né? Então, viemos aqui hoje mostrar um pouquinho de como funcionaria essa implementação e o que abordaríamos dentro dessa implementação, né? Falando um pouquinho de casos reais também que já aconteceram com o transporte de produtos perigosos, né? Tecnologia e indicadores que são possíveis usar para evitar esse tipo de coisa, né? E risco de gestão que gera também sem a implementação desse sistema integrado. Então é um assunto muito importante, é legal de ouvir também. E agora eu vou passar a palavra pro meu colega Pedro, que ele vai falar um pouquinho para vocês de alguns temas que vamos decorrer ao longo da apresentação. Tranquilo? Vai lá, Pedrinho, é com você. Boa noite, eu sou o Pedro, eu sou do curso de Logística, atualmente no terceiro semestre, tenho 21 anos. Eu vou falar um pouco sobre o meu tema, que é a parte da classificação da ONU em questão a alguns produtos perigosos e as principais normas brasileiras em questão a isso também, sobre esse transporte, tá? A ONU ela define 9 classes de risco, vai desde o primeiro, que é itens explosivos, até o 9, que é diversos. Eu vou citar um pouco os mais comuns, tá? A gente tem o classe 3, que é líquidos inflamáveis, tá? Tipo, como gasolina, petróleo. A gente tem classe 2 como gases. A gente tem ácido sulfúrico, que é considerado classe 8 por ser corrosivo. Nitrato de amônio, que é classe 5.1, que é classificado como oxidante. E baterias de lítio, que é classe 9, que são diversos. Então, os diversos é uma mistura ali um pouco de tudo. E a gente classifica como... Eu classifiquei basicamente a bateria de lítio, porque ela é algo mais comum de a gente se ver pelas ruas aí. No Brasil, a base ela inclui um decreto que é 96.044 de 1988, a resolução ANTT, que é basicamente Associação Nacional de Transportes Terrestres, o decreto 5.998 de 2022, que é bem recente, inclusive, as normas da ABNT, que elas classificam a NBR. As normas da ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, as NBRs é normas brasileiras, e aí eu vou citar um pouco delas, que é as 7.500, 7.501, 9.735 e 14.619. Eu vou juntar todos esses decretos que eu falei para vocês, eu vou resumir um pouco sobre o que é, basicamente, para não ter que ficar citando um por um, porque eles são basicamente uma junção que trabalham juntos aí no cotidiano de transporte de itens perigosos, que é basicamente tratar a identificação, o equipamento e a segurança. Para o transporte hoje em dia, antigamente não era tão visto, até era visto, porém não com a devida cautela
em questão a transporte de itens perigosos. Então hoje a gente tem mais exigências operacionais, como o curso MOPP, que é Movimentação Operacional de Produtos Perigosos. Então hoje basicamente o motorista ele tem que fazer um curso, ele tem que ter ele tem um envelope de emergência para saber o que fazer em questão a carga, de como conduzir, do que deixar lá longe, de que não, por exemplo, não pode pegar tal caminho porque senão prejudica. Então a gente tem todo um treinamento para eles hoje em dia. Basicamente é obrigatório a sinalização, tá, com painéis laranjas e rótulos de risco. Por exemplo, eu quero usar um exemplo que acho que todo mundo já viu pelo menos. Se você não viu na rua, por exemplo, tipo, metropolitana, né, na parte de São Paulo, provavelmente você já pegou, tipo, para viajar para o interior e provavelmente você já viu um caminhão com uma carga cilíndrica atrás com uma placa triangular com, por exemplo, uma chamazinha, um fogo. Isso significa que aquele caminhão está transportando algum líquido inflamável. Então, basicamente, hoje em dia é meio que obrigatório o motorista ter ciência de como lidar com a carga, do que manter a carga longe, por exemplo, e também da gente ter essa identificação do que é a carga. Porque, querendo ou não, é obrigatório, porque depois de muito tempo acontecem alguns acidentes e a gente tem que ter esse devido cautela em questão às cargas, porque itens perigosos, eles são classificados como eu falei, do 1 até o 9 pela ONU, e querendo ou não, alguns são extremamente prejudiciais para o meio ambiente. Então, quando eu digo para vocês que hoje a gente tem vários cursos, como a NTT fez um decreto, a ABNT também fez alguns decretos em questão às ANBRs, eles fizeram tudo isso não só pela segurança de quem está dirigindo ou de quem está guardando a carga, mas também por conta do meio ambiente, que, querendo ou não, conforme vai passando o tempo, acontecem esses acidentes na estrada e eles são extremamente prejudiciais dependendo da substância. Então, querendo ou não, podem causar incêndios, podem causar até tipo alguma danificação em questão à natureza, e é por isso que é muito importante ter uma sinalização e o motorista que estiver conduzindo a carga saber exatamente como lidar com ela. Eu vou passar para o Adam agora, que ele vai explicar um pouco mais sobre o tema dele e passar para o próximo tópico. E eu agradeço, obrigado e boa noite. Olá, boa tarde, me chamo Adam, curso terceiro semestre em Logística no Senac, e falando aí sobre o nosso trabalho, que é transporte de produtos perigosos, eu vou falar um pouco sobre os riscos, né, que tem esse transporte de produtos perigosos. Muitos desses riscos podem acabar ocasionando em contaminação do nosso meio ambiente, né? Como, por exemplo, dependendo do transporte que você está carregando, se for um tipo de gás ou petróleo, algum material inflamável, pode acabar ocasionando em explosões, incêndios, dentre outras tragédias, né? Que são coisas muito ruins e que tem que ser evitadas, principalmente hoje, né? Hoje em dia que muitas das empresas procuram o bem-estar do nosso meio ambiente, né? Então, um dos processos para melhoria, né, e para o cuidado desses transportes de produtos perigosos, nós temos a nossa avaliação de risco, né, que seria desde o começo, desde a coleta do produto até a entrega final, ou seja, dentre todo o caminho do transporte, tem que ser mapeado para ver se seria uma rota viável para que seja entregue, né, ao cliente final e para que não ocorra nenhum tipo de defeito, entre outras coisas. Dentro dessa avaliação de risco, nós temos depois também um processo que é bem conhecido, que seria a mitigação, que seria o processo para diminuição de poluição, né, no nosso planeta. É um processo muito bom, porque desde o começo, tanto quanto embalagens, produção, transporte, entrega, rota, é tudo muito organizado e controlado de maneira correta para que não ocorra nenhum tipo de catástrofe, nenhum tipo de acidente também. Isso é muito importante, né? Hoje muitas empresas visam para que isso não aconteça. E algumas das estratégias que nós temos hoje seriam os controles técnicos, né?
Então, por exemplo, nós temos o sistema de telemetria, sensores de temperatura, detectores de vazamento em tempo real, que é muito importante, né? Porque se está em tempo real, você consegue controlar, né? Por exemplo, se você tem um material, um gás inflamável, que dentro aí, digamos, do seu caminhão, você consiga localizar esse vazamento em tempo real, você consegue, com o extintor de incêndio, você consegue apagar um incêndio começado ali dentro, você consegue evitar uma explosão e assim uma contaminação do nosso meio ambiente, né? E pode até livrar aí o seu motorista, né? O seu entregador de um possível acidente. Então, temos muitos processos, né, dentro desses transportes de produtos perigosos, que desde o começo da produção, da coleta, do transporte, da entrega final, que podem ser localizados, mas de uma forma geral, nós podemos definir isso como saber localizar os seus riscos, né? Desde o começo. Você sabendo localizar os seus riscos, você consegue ter uma entrega final bem sucedida para o seu cliente final, para a sua indústria, né? Para quem for a sua entrega. Você consegue controlar e assim não ocasionando em nenhum tipo de explosão e de contaminação do meio ambiente. E dentro desse tema que eu falei agora, eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Paulo, que ele vai falar sobre processos operacionais e planos de emergência. Agradeço a atenção de todos. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Henrique Campos, faço parte do grupo de logística do terceiro semestre e eu vou falar para vocês sobre os procedimentos operacionais e plano de emergência, que são basicamente divididos em 3 partes, né? Que seria o antes, o durante e o pós. O antes seria basicamente a validação de checklist, né? Então, validação da carga, consulta de notas fiscais, verificação se está tudo aquela parte burocrática certinha. O essencial que é a validação da FISC-EP, que é aquela ficha de informação de segurança do produto, que é muito importante quando é nessa parte de produtos perigosos. Então a primeira parte é mais essa parte de checklist mesmo. A segunda parte, que seria o durante, é a validação de GPS, né? O monitoramento de segurança. Você está sempre online, você está sempre preso à central de segurança, que é muito importante caso aconteça algum problema, precise acontecer algum desvio de rota, algo do tipo, qualquer imprevisto que aconteça, a central de segurança precisa estar em contato com você, precisa estar ciente disso, para caso aconteça qualquer problema durante a sua viagem, né? E a terceira parte seria após o transporte, que seria a inspeção desse produto, que seria os registros de ocorrência, que seria a conferência da carga, como ela andou por esse caminho todo, como que ela percorreu, como que ela chegou ao seu destino. Então tem toda essa parte burocrática após o término da viagem, né? Que é como se fosse mais uma conferência depois dessa viagem. E você ter sempre planos de ação, por último, é você ter sempre planos de ação validado. Você ter sempre os planos de emergência, né? Que seria você ter toda essa estruturação de comandos, caso você precise, para qualquer tipo de imprevisto, qualquer coisa que acontecer no final da rota, durante a rota, você ter essa estruturação. Que basicamente você alertar os órgãos ambientais, você conseguir alertar os bombeiros, você conseguir fazer a evacuação da área se necessário. E é basicamente isso, tá? Então, eu sou o Paulo Henrique, como falei no início do vídeo. Vou passar a palavra para o Renzo, que vai falar um pouco mais para vocês, e fico por aqui. Boa noite. Bom, falando agora sobre tecnologias, indicadores e impactos ambientais, podemos começar pelas tecnologias principais, que seriam o rastreamento em tempo real, sensores IoT para temperatura, pressão e vazamento, plataformas digitais para gestão de documentos. Falando também sobre a proposta de alguns indicadores, temos as propostas de taxa de incidentes,
por milhão de tonelada por quilômetro e o tempo médio de resposta. Impactos ambientais, falando um pouco também sobre impactos ambientais, a contaminação de solo e água, medidas para contenção secundária e monitoramento pós-incidente. Também temos a recomposição ambiental quando se acontece o acidente. Abordando um pouco mais sobre tecnologia, a importância da tecnologia na prevenção de acidentes e redução de risco, principalmente sistemas embarcados como sensores IoT, para verificação, como eu falei antes, de pressão, vazamento e temperatura, para saber se durante o transporte está tudo correto, se durante a armazenagem continua tudo ok, para evitar ao máximo qualquer tipo de acidente, sempre tendo a tecnologia ao nosso lado. Boa noite, pessoal. Me chamo Rafael, tenho 21 anos, faço o terceiro semestre de logística. Vou falar um pouco de casos reais que aconteceram em acidentes de gestão de transporte de produtos perigosos. Bom, o que se deve pensar? Será que tem muito acidente? Será que o Brasil faz parte desse índice? Bom, uma pesquisa revela que em 2023 o Brasil teve mais de mil acidentes informativos de produtos perigosos, tanto vai de ácido sulfúrico, nitrato, amônia e entre outros. Bom, vou contar dois casos que aconteceu. Um foi no Brasil, o outro foi no Líbano. O primeiro foi em 2018, em Barueri, onde houve um descarregamento de ácido sulfúrico e causou uma grande contaminação em área. Bom, o ácido sulfúrico, se entrar em contato diretamente com as pessoas, queima e corrói a pele. Então, dá para ver a gravidade desses acidentes. Bom, uma das principais causas desse acidente foi a má averiguação da carreta e também a velocidade que estava no transporte. Sabemos que no Brasil não são todas as estradas que são boas para isso. E com isso, em alta velocidade e armazenamento, causou esse grande acidente de escala. Bom, um ponto que podemos reforçar é que, dependendo da carga que vamos levar, é melhor sempre tomar cuidado e verificar e calcular melhor as rotas, já que sabemos que nem todas as vias do Brasil podemos andar livremente. O outro acidente foi no Líbano, onde que teve uma grande explosão de amônia. A amônia estava mal transportada, estava em um carro errado, e a amônia é um produto altamente tóxico, e ao inalar pode causar grandes problemas para a saúde. Bom, vendo esse acidente, podemos perceber que a gestão de transporte de produtos perigosos no mundo ainda é algo que podemos ver que podemos evoluir, e com a tecnologia podemos ajudar muito, já que com o avanço da tecnologia podemos escalar melhores caminhões, melhores rotas e trajetos para que possamos transportar os produtos com mais qualidade e segurança. Bom, eu agradeço a todos que chegaram até essa parte do vídeo, e com isso eu venho aqui agradecer sua presença por ver o vídeo, e queremos deixar claro que concluir que o trabalho, a gestão do transporte de produtos perigosos é um grande marco tanto para o Brasil e mundialmente. Podemos concluir que, por mais que temos tecnologias e recursos suficientes, ainda temos desafios que teremos que cumprir e superar. E com isso, eu e o meu grupo vemos aqui a importância desse trabalho. No nosso estudo, vimos que, mesmo com regras, a classificação de produtos, ainda tem carretas e empresas que utilizam de maneira irregular com isso. Mas por que a escolha do trabalho? Bom, a escolha do trabalho foi porque eu trabalho numa empresa que transporta produtos perigosos, também conheço pessoas que trabalham com isso, e nesse momento eu percebi, por que não falar de um assunto que poucos vemos, mas que é tão importante, já que o álcool, gasolina, é essencial para tudo, já que sem a gasolina não tem transporte de nada e não chegamos a entregas. E eu deixo aqui muito obrigado, o Grupo Movimento Mágico agradece pela audiência do vídeo e agradecemos a participação de todos.